Josué, capítulo 11. Quando Jabim, rei de Azor, soube o que tinha acontecido, enviou mensagens urgentes aos seguintes reis: a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Zinron, ao rei de Aquisaf, a todos os reis da região montanhosa ao norte, aos reis da região da Arabá ao sul de Quinerete, na Cefelá, aos reis das terras baixas, aos reis dos territórios montanhosos em Nafote Dor, a oeste, aos reis de Canaã, a leste e a oeste, aos reis dos amorreus, aos reis dos heteus, aos reis dos ferezeus, aos reis dos jebuseus, das terras montanhosas, aos reis heveus, das cidades situadas nas encostas do monte Hermon, na terra de Mispá. Todos esses reis convocaram as suas tropas e, unindo forças, formaram um imenso exército, tão numeroso como a areia da praia, além de muitos carros e cavalos. Todos esses reis acamparam junto às águas de Merom para guerrearem contra Israel. Mas o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, pois amanhã, a esta hora, estarão todos mortos diante do exército israelita. Você irá cortar os tendões dos cavalos e queimar os seus carros. Josué agiu depressa. Ele e as tropas de Israel chegaram às águas de Merom e os atacaram de surpresa. E o Senhor entregou todo aquele enorme exército aos israelitas. Eles perseguiram os inimigos até a grande Sidom, até Misrefote-Maim e até o vale de Mispá, a leste. As tropas inimigas foram completamente destruídas. Então, Josué e os soldados israelitas obedeceram às ordens do Senhor, cortando os tendões dos seus cavalos e queimando todos os carros de guerra. No caminho de volta, Josué conquistou Hazor e matou o rei da cidade à espada. Hazor tinha sido a capital daqueles reinos. Todas as pessoas daquela cidade foram mortas e a cidade foi incendiada. Depois, Josué atacou e destruiu todas as cidades e matou os seus reis à espada, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Todavia, Israel não incendiou nenhuma das cidades edificadas nas colinas. Josué só incendiou Hazor. Os israelitas ficaram com todos os bens, incluindo o gado daquelas cidades. Mas os habitantes foram todos mortos. Não sobreviveu ninguém. Tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés, seu servo, Moisés comunicou a Josué. Josué obedeceu e se empenhou em ser fiel cumpridor de todas as ordens dadas pelo Senhor a Moisés. Assim, Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa, o deserto de Neguebe, a terra de Gósen, as terras baixas, a região da Arabá e a zona montanhosa e as planícies de Israel. O território israelita estendia-se agora desde o monte Alaque, perto de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Josué matou todos os reis daqueles territórios. Josué guerreou por muito tempo contra todos esses reis. Não foi feito tratado de paz com nenhuma das cidades, com exceção de Gibeon dos heveus. Todas as outras cidades foram tomadas na guerra, pois o Senhor tinha feito com que os reis inimigos quisessem combater os israelitas, endurecendo seus corações em vez de propor a paz. Assim, eles foram destruídos completamente, sem misericórdia, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Durante esse período, Josué acabou com os gigantes, chamados Enaquins, habitantes da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anabe, de todos os montes de Judá e de Israel. Ele destruiu todos esses gigantes e todas as suas cidades.
nenhum Enaquim sobreviveu em todo o território de Israel, embora alguns deles tenham ficado em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim, Josué tomou todo o território, obedecendo às ordens que o Senhor tinha dado a Moisés, e repartiu as terras conquistadas entre as tribos do povo de Israel como herança. E por fim, a terra descansou da guerra. Josué, capítulo 12. Estes são os reis a leste do rio Jordão, das terras tomadas pelos israelitas, desde o ribeiro Arnon até o monte Hermon, contando as cidades do deserto oriental. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, o reino dele ia desde Aroer, à beira do vale de Arnon, e do meio desse vale até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía metade da atual área de Gileade, situada ao norte do rio Jaboque. Seom dominava também a parte norte do vale do rio Jordão, até as costas ocidentais do mar de Quinerete, e para o sul até o Mar Morto, até Bet-Jesimote e, mais ao sul, até as encostas do monte Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns existentes que habitava em Astarote e em Edrei. O território governado por ele estendia-se desde o monte Hermon, ao norte, até Salcá, no monte Bazã, a leste, e para o oeste, e até a fronteira com os Gessoritas e com os Macatitas. O reino dele estendia-se também para o sul, abrangendo a metade norte do território de Gileade, fazendo fronteira ali com o reino de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e o povo de Israel tinham destruído essas nações, e Moisés tinha dado as terras dessas nações às tribos de Ruben e Gade e à meia tribo de Manassés. Eis a lista dos reis eliminados por Josué e pelos exércitos de Israel no lado ocidental do Jordão. Esse território entre Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, a oeste de Seir, foi repartido por Josué e dado às outras tribos de Israel. A área incluía a região montanhosa, as baixadas planas, a zona de Arabá, as encostas com as nascentes das águas, o deserto da Judéia e o Neguebe. Viviam ali antes os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Eis, pois, a lista dos reis. O rei de Jericó, o rei de Ai, junto a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arate, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Zinron-Meron, o rei de Aquisaf, o rei de Tanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquneão de Carmelo, o rei de Dor, da cidade de Nafate-Dor, o rei de Gion de Gilgal e o rei de Tirza, 31 reis ao todo. Josué, capítulo 13. Quando Josué já era bastante idoso, o Senhor lhe disse: Você está ficando velho e ainda falta conquistar muita terra. Esta é a terra que resta, todo o território dos filisteus e dos jesuritas, as terras hoje pertencentes aos cananeus, desde o rio que forma divisa com o Egito, até a fronteira sul de Ecrom, as 5 cidades dos governantes filisteus, Gaza, Asdod, Ascalon, Gate e Ecrom.
o território dos Aveus ao sul, ao norte todo o território dos cananeus, incluindo Meará, pertencente aos sidônios, estendendo-se rumo ao norte até Afeque, na fronteira com os amorreus, as terras dos gibeus, na faixa costeira, e todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon no sul, até a entrada de Lebo-Ramate ao norte, e todo o território montanhoso que vai desde o Líbano até Misrefote-Maim, contando o território dos sidônios. Eu mesmo vou lançar esses povos para longe da nação de Israel. Portanto, ao repartir o território às 9 tribos e meia tribo de Manassés, de acordo com o que ordenei, inclua esses territórios. A outra metade da tribo de Manassés e as tribos de Ruben e de Gade já haviam recebido a herança delas a leste do Jordão, pois Moisés, servo do Senhor, havia destinado aquela terra para os israelitas. Esse território estendia-se desde Aroer, na beira do rio Arnon, incluindo a cidade situada no vale, passando pelo planalto de Medeba até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, e prosseguia até as fronteiras de Arnon. Incluía Gileade, o território dos Gesuritas e dos Macatitas, toda a região do monte Hermon e toda a Bazã, até a cidade de Salcá, ou seja, todo o território de Og em Bazã, que tinha reinado em Astarote e em Edrei. Ele foi um dos últimos refaíns sobreviventes, pois Moisés tinha atacado e expulsado aqueles gigantes e tomado as suas terras. Mas o povo de Israel não tinha expulsado os Gesuritas nem os Macatitas, os quais vivem entre os israelitas até o dia de hoje. Moisés não tinha dado nenhum território à tribo de Levi. Em vez disso, ficaram tendo direito às ofertas preparadas no fogo ao Senhor, o Deus de Israel, como herança deles, como já havia dito. Moisés tinha dado a seguinte área à tribo de Ruben, de acordo com os seus grupos de famílias. Desde Aroer, na beira do vale do rio Arnon, com a cidade de Arnon situada no meio do vale, até além do planalto, próximo de Medeba. Incluía Esbom e outras cidades da planície, Dibom, Barmote-Baal, Bet-Baal-Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibma, Zerete-Zahar na encosta do vale, Bet-Peor, Bet-Gesimote e as encostas do monte Pisga. As terras de Ruben incluíam também as cidades do Planalto e o reino de Seom. Seom era o rei que vivia em Esbom e que foi morto por Moisés juntamente com os outros líderes de Midian, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, aliados de Seom, moradores daquela terra. Os israelitas também mataram com a espada o adivinho Balaão, filho de Beor, além de outros. A fronteira ocidental de Ruben era demarcada pelo rio Jordão. Dentro desses limites, os grupos de famílias da tribo de Ruben estabeleceram cidades e aldeias. A extensão do território destinado por Moisés à tribo de Gade, de acordo com os grupos de famílias, foi a seguinte: o território de Jazar, todas as cidades de Gileade e a metade do território de Armon até Aroer, perto de Rabá. Estendia-se também desde Resbom até Ramate-Mispá e Betonim, e desde Manaim até a fronteira de Debir. No Vale do Jordão, incluía Bet-Arã, Bet-Rinrá, Sucote, Zafon e o restante dos domínios do rei Seom,
de Esbom. A linha da fronteira ocidental era o rio Jordão, indo até o mar da Galileia. Essa região, com suas cidades e aldeias, é a herança dos filhos de Gade, segundo os grupos de famílias. Moisés destinou o seguinte território à meia tribo de Manassés, de acordo com os grupos de famílias. O seu território estendia-se para o norte desde Manaim, incluía toda Bazã, reino que fora de Og, e as 60 cidades de Jair em Bazã, metade de Gileade e das capitais reais de Asterote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, foi dada a metade do grupo de famílias chefiadas por Maquir, filho de Manassés. Foi assim que Moisés repartiu a terra a leste do rio Jordão, nas planícies de Moabe, quando o povo acampou a leste de Jericó. Mas Moisés não deu nenhum território como herança à tribo de Levi, pois, como ele explicou, o Senhor, o Deus de Israel, era a herança de Levi, como já havia dito.